TV2, um Natal mais que perfeito. Muito boa noite. O Primeiro-Ministro promete um ano de 94 cheio de esperanças. Cavaco Silva garante ter indicadores que apontam no sentido de uma retoma da economia, mas deixou aviso. Para que melhor futuro se cumpra, terá forçosamente que existir em Portugal estabilidade política. As esperanças e os alertas do Primeiro-Ministro feitos esta noite no Canal 1 da RTP, em tempo de boas festas. Tenho forte esperança de que Portugal entre em 1994, num novo ciclo de expansão económica e de melhoria do nível de vida dos portugueses. As previsões das organizações internacionais são otimistas quanto à recuperação da nossa economia e começam já a surgir indicadores que apontam em sentido positivo. Mas o Primeiro-Ministro referiu também o ano de 1993 e a situação de Portugal no contexto socioeconómico mundial. A Europa foi atingida em 1993 pela maior crise económica dos últimos 50 anos. Portugal, uma pequena economia muito aberta ao exterior, sofreu os efeitos dessa crise europeia. A minha preocupação foi sempre a de atenuar as suas consequências mais negativas. A mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, que hoje se recusou a comentar o veto do Presidente da República às alterações propostas pelo Governo à lei das propinas. E uma vez mais, Cavaco Silva defendeu a lei porque, como diz, é acima de tudo uma questão de justiça. Outra visão tem António Guterres, o líder do PS, para quem a lei deveria simplesmente ser suspensa. António Guterres propôs hoje a suspensão da lei das propinas como forma de pacificar a situação nas universidades. O Partido Socialista entende que o veto presidencial da semana passada é um bom pretexto para que se faça um amplo debate sobre esta matéria. A nossa proposta é que seja suspensa a aplicação da Lei 2092, da Lei das propinas. Que na sequência do veto presidencial a Assembleia da República reaprecie não apenas o decreto regulamentar, mas a própria lei. E o faça num espírito de consenso, de boa-fé, de diálogo entre todas as forças políticas e, sobretudo, de diálogo com a sociedade civil. E o líder do PS deixou também um apelo. Apelo em particular ao PSD e ao Governo, para que se não deixe levar pela atração fatal da guerrilha institucional. Esta manhã, entretanto, o Primeiro-Ministro voltou a defender a lei das propinas. Cavaco Silva congratulou-se com a decisão do Tribunal Constitucional sobre o diploma, escusou-se a comentar o veto de Mário Soares, a alteração à lei e, por fim, justificou outra vez a necessidade da nova legislação. É que a situação anterior representava... É uma injustiça escandalosa que subsistiu em Portugal durante muitos anos. Penso que já vos contei que a minha filha pagou 1.200 escudos por ano quando se formou na universidade, exatamente aquilo que eu paguei em 1959. Natal pouco feliz para os trabalhadores da Torre Alta. Até ao momento não receberam o ordenado de dezembro e muito menos o 13º mês. A administração disse hoje aos delegados sindicais que apenas pode dar 10 contos a cada empregado. Por tudo isto, os trabalhadores concentraram-se numa vigília ao princípio da noite, em Troia. O dia de trabalho acabou, mas ninguém arredou pé. Na Torre Alta, em Troia, há 400 trabalhadores hoteleiros com muitas dúvidas. Quem é o patrão? Quem vai resolver os 30 milhões de dívidas da empresa? Etc, etc, etc. No mar de questões, uma certeza. Temos 50% de salário em atraso e agora 13º mês. Estamos todos na mesma situação. Não sabemos quem é o nosso patrão, neste momento. Aliás, nunca sabemos. Ficamos com o ordenado de dezembro em atraso e ficamos com novembro. Pode ser que os senhores roubem a consciência e que realmente paguem alguma coisa. Da consciência dos senhores da administração não houve notícia, mas o delegado sindical deu novidades no plenário. Depois de uma reunião de horas com a administração, trazia um comunicado dos diretores. A resposta, que é uma comunicação, é um comunicado que sai hoje, ou vai sair hoje, é dar instruções para que aos trabalhadores sejam avançados 10.000 escudos.
10 mil escudos. Só me admiro é como é agora que eles agora só tinham 10 mil escudos para um trabalhador e há 15 dias tiveram os milhares de contos para este e aquele e aquele outro. Estão revoltados. Da imprensa chegam-lhes histórias estranhas, aumentos de 300% dos diretores. A administração nega, os trabalhadores desconfiam. A RTP quis saber onde estavam os visados. Encontrou o diretor de planeamento e controle que nega ser da administração. Eu sou um quadro da empresa como um trabalhador qualquer. Nunca há um administrador constantemente aqui, que tenha aqui gabinete e que esteja aqui a trabalhar? Eles vêm sempre que é necessário. Vêm sempre que é necessário, portanto, constantemente... Mas hoje, por exemplo, os trabalhadores disseram que era necessário ajudar cá alguém e não está cá nenhum. Sim, eles é que podem responder. A RTP tentou ainda o diretor-geral. A resposta já se adivinha. A pessoa com quem deveriam falar é o Sr. Diretor-Geral, o Sr. Carlos Coelho. Ele não está. E não há mais ninguém da administração? Não, nós também não somos da administração, como deve calcular, não é? Não há quem mande na Torre Alta. Os trabalhadores esperam agora um administrador judicial, nomeado pelo Estado, o maior credor da empresa, para desbloquear a venda dos prédios embargados para injetar capital. Vem talvez para a semana. Até lá esperam. Esta noite é de vigília natalícia e de luta. No Natal passado, a quadra também foi de incerteza. Umas festas felizes. Os Estados Unidos vão dispensar 200 dos 1.500 trabalhadores portugueses que prestam serviço na base das Lajes, nos Açores. Para compensar a redução destes 200 postos de trabalho, os norte-americanos prometem comprar serviços a empresas locais. Isaltino de Moraes só deixa a distrital de Lisboa do PSD se Leonor Beleza avançar. Nesse caso, promete apoiar a antiga Ministra da Saúde. Esta noite, em conferência de imprensa, Isaltino anunciou oficialmente a sua recandidatura. Apenas com 2 horas de antecedência foi quanto bastou para Isaltino de Moraes chamar os jornalistas e anunciar. E, infelizmente, prosseguem as atuações, algumas delas com eco público, daqueles que logo no dia 12 de dezembro levaram para fora do partido questões que deveriam ser do seu fórum interno. Nesses termos, desde já anuncio a minha intenção de princípio de me recandidatar à Comissão Política Distrital de Lisboa. O primeiro candidato à Distrital de Lisboa do PSD. Outros se adivinham. Pedro Santana Lopes quer também entrar na corrida, mas a decisão reserva para mais tarde. Como sabem, encontrei nos últimos dias com a doutora Leonor Beleza, com o engenheiro Álvaro Barreto, com o doutor António Pinto Leite. Pode ser que hoje me encontre com mais uma ou duas pessoas, para além destas que vos disse, para tomar a decisão final. Ele é um militante que naturalmente tem referenciais em Lisboa e, portanto, julgo que é um adversário de respeito. Não quero pessoalizar, quero que a Distrital de Lisboa volte a ser aquilo que foi no passado, com a adaptação devido aos tempos que correm. Por isso não vou correr contra ninguém. Um duelo que promete, isto se não surgir um terceiro nome, Leonor Beleza. Nesse caso, Isaltino retirava-se da corrida, é o próprio que o admite. Seja como for, as eleições estão marcadas para 6 de janeiro. Então se verá se os militantes laranja vão ou não penalizar o ainda líder da distrital pelos maus resultados das autárquicas na área metropolitana. A Câmara da Nazaré pode ficar sem presidente. Monterroso, que ainda ocupa o cargo, tem mais um processo. Jorge Barroso, que o derrotou nas últimas autárquicas, tem outro no Tribunal Administrativo de Coimbra. Por isso, podem vir a ser suspensos. Mais uma história para as águas revoltas da política nazarena. O ainda presidente, o socialista Luís Monterroso, perdeu as eleições e corre o risco de nem chegar a vereador no próximo mandato. Tem mais um processo em tribunal. Temos conhecimento de que, por a Câmara não ter recebido umas cartas, ou uma carta da IGAT, que essa é a origem, portanto, da proposta de perda de mandato. Bem, isto é uma coisa perfeitamente caricata. Qualquer dia um Presidente da Câmara, porque está na casa de banho e não recebe o Sr. Ministro, ou o Sr. Estado de Estado, ou o Sr. Inspetor, pode ser acusado de falta de cooperação institucional e proporem-lhe a perda de mandato. Monterroso não está preocupado, mas a vida de Presidente da Nazaré não está fácil. Jorge Barroso ganhou as eleições a 12 de dezembro pelo PSD, mas pode nem chegar a Presidente. Tem um processo a correr no Tribunal Administrativo de Coimbra, com as queixas feitas por Luís Monterroso. Esse vereador participou em votações em que tinha interesse direto, quer em aquisições ao próprio pai, quer em projetos de obras, portanto, em decisões sobre projetos de obras em que ele era técnico autor de projeto, para além, logicamente, de ele ter mudado de camisola, visto que ele foi candidato para o PSD e manteve-se aqui como vereador do PRD. É ridículo, perfeitamente ridículo. Penso que as pessoas, quando não têm mais nada que fazer, entretêm-se com este tipo de questões, que é o que está a acontecer.
Como eu dizia, já estou habituado a este tipo de questões, não tem fundamento nenhum, como vamos ver em tribunal, com certeza. Mas chegou a votar alguma sessão da Câmara, precisamente como vereador do PRD, para que foi eleito em 1989, sendo já candidato ou sendo já elemento da lista do PSD? Evidente, isso não tem nada, não contraria a lei em nada. Aquilo que eu não posso é inscrever-me, conforme disse a lei, eu não me posso inscrever num partido diferente para aquele que concorri. Portanto, concorri pelo PRD, não me poderia, durante este mandato, inscrever no PSD. Mais 2 vereadores são alvos destes processos, a socialista Isabel Almeida e o social-democrata Hélio Matias. Se o Tribunal considerar que são culpados, a Nazaré fica só com 3 vereadores. Os socialistas querem eleições antecipadas. Mas, por estas polémicas todas, um presidente que vai deixar de o ser e outro que pode nem vir a ser, é caso para dizer que as águas da Nazaré estão a afogar os presidentes. Os Estados Unidos concederam asilo político a Alina Fernández Revuelta, filha do líder cubano Fidel Castro. A informação já foi confirmada esta noite pelo Departamento de Estado norte-americano, que acrescentou que a filha de Fidel se encontra no estado da Geórgia. Alina Fernández nasceu de uma relação de Fidel Castro com Natália Revuelta na década de 50 e é conhecida por assumir posições críticas relativamente ao regime cubano. Entretanto, já em Havana, esta noite, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que não haverá qualquer reação nem comentário oficial à fuga da filha de Fidel. A África do Sul assinou a primeira Constituição multirracial em 341 anos de domínio branco. Uma Constituição que abre definitivamente o caminho a um governo de reconciliação em que participarão todos os partidos que conseguirem mais de 5% dos votos. As eleições estão marcadas para 27 de abril do